Título: Métodos novos para o diagnóstico do nível intelectual dos anormais. Antes de expor os métodos, lembremos exatamente os termos do problema para o qual nós procuramos a solução. Nosso objetivo é quando uma criança for colocada em nossa presença, medir as suas capacidades intelectuais, a fim de saber se ela é normal ou se é retardada. Nós devemos, por isso, estudar seu estado atual e somente esse estado. Nós não devemos nos preocupar nem com seu passado, nem com seu futuro. Consequentemente, nós negligenciaremos sua etiologia e, particularmente, nós não faremos distinção entre a idiotia adquirida e a idiotia congênita. A fortiori, afastemo-nos de todas as considerações de anatomia patológica que poderiam explicar seu déficit intelectual. Isso para o passado. No que diz respeito ao futuro, mesma abstenção. Nós não buscamos estabelecer ou preparar um prognóstico, e nós deixamos sem resposta a questão de saber se um retardamento é curável ou não, se pode se tornar melhor ou não. Nós nos limitamos a recolher a verdade em seu estado presente. Além disso, na definição desse estado, nós devemos fazer algumas restrições. A maioria das crianças anormais, sobretudo aquelas das escolas, são habitualmente organizadas em duas categorias: os atrasados em inteligência e os instáveis. Esses últimos, que alguns alienistas chamam de imbecis morais, não apresentam necessariamente uma inferioridade de inteligência. Eles são atingidos principalmente no caráter. Eles são turbulentos, viciosos, rebeldes a todas as disciplinas. Eles não têm ideia de sequência e provavelmente de concentração. É extremamente delicado fazer a distinção entre os instáveis e as crianças com caráter difícil. Nós insistimos ainda sobre a necessidade dos instrutores não tratarem como instável, ou seja, como doente, toda criança cujo caráter não simpatize com o dele. Serão necessários longos estudos, provavelmente muito difíceis, para estabelecer os sinais diferenciais que separam o instável do indisciplinado. Por enquanto, no presente estudo, nós não levaremos em conta. Nós deixamos de lado os instáveis e indicaremos somente o que diz respeito aos atrasados, retardados em inteligência. Não é nossa única limitação no assunto. Os estados inferiores de inteligência apresentam diversos tipos diferentes. Tem o tipo da demência ou da degradação, déchance intelectual, que consiste em uma perda progressiva da inteligência anteriormente adquirida. Muitos epilépticos que sofrem ataques frequentes progridem rumo à demência. Seria possível e provavelmente muito importante poder fazer a distinção entre os dementes, os decadentes de um lado e os inferiores em inteligência de outro. Mas como nós queremos limitar também por esse lado nosso domínio de estudos, nós excluiremos rigorosamente as formas de demência e decadência. Nós acreditamos, de resto, que elas se apresentam raramente na escola
e não tem um interesse muito grande para o funcionamento dos novos estabelecimentos que destinamos aos normais. Outra distinção deve ser feita entre os inferiores de inteligência e os degenerados. Estes últimos são sujeitos nos quais se produzem fenômenos episódicos muito claros, como impulsos, obsessões, delírios. Nós eliminamos os degenerados, assim como os dementes. Enfim, nós devemos dizer uma palavra sobre a nossa maneira de estudar aqueles que a maioria dos alienistas chama de idiotas, e nós chamamos aqui de inferiores em inteligência. Ignoramos a natureza exata dessa inferioridade e muito prudentemente recusamos hoje assimilá-la, sem mais provas, a uma interrupção no desenvolvimento normal. Parece que a inteligência destes seres foi submetida a certa interrupção, mas não segue-se a isso que essa interrupção, ou seja, a desproporção entre seu grau de inteligência e sua idade, seja a única característica de seu estado. Existe também, provavelmente, em muitos casos, um desvio no desenvolvimento, uma perversão. Tal idiota de 15 anos, que está ainda nos primeiros esboços verbais de um bebê de 3 anos, não pode ser assimilado completamente a uma criança de 3 anos, pois este último é normal, e o idiota é um enfermo. Existem então entre eles necessariamente diferenças aparentes ou escondidas. O estado atento de idiotas mostra, em alguns, ao menos, que enquanto algumas faculdades são quase nulas, outras são mais bem desenvolvidas. Estes seres têm, portanto, aptidões. Alguns têm uma boa memória auditiva ou musical, um traço de voz afinada e todo um repertório de canções. Outros têm disposições para cálculo ou para a mecânica. Se examinássemos todos com cuidado, encontraríamos provavelmente muitos exemplos dessas atitudes parciais. Nosso objetivo não é de modo algum analisar e resgatar as aptidões dos inferiores em inteligência. Isso será objeto de um estudo ulterior, a que nós nos limitaremos a avaliar, dosar sua inteligência no geral. Nós fixaremos seu nível intelectual e, para dar uma ideia desse nível, nós o compararemos àquele de crianças normais da mesma idade ou de nível análogo. As reservas que nós fizemos mais acima sobre a verdade da concepção de uma interrupção de desenvolvimento não nos impedirão de encontrar grandes vantagens em fazer uma comparação metódica entre o inferior em inteligência e o normal. A que método devemos recorrer para fazer nosso diagnóstico do nível intelectual? Não existe um método único, existem diversos que devemos empregar cumulativamente, pois a questão é muito difícil de resolver e requer uma colaboração de métodos. É preciso equipar o médico de tal maneira que ele se sirva apenas acessoriamente das informações dadas pelos pais da criança, que ele sempre possa controlar essas informações e, caso necessário, não utilizá-las. No estado atual, é justamente o contrário que acontece. Quando os pais levam a criança ao médico,
Este escuta muito os pais e pergunta pouco à criança. Ele mal a olha. Nós nos deixamos guiar por uma grande presunção, em decorrência de sua inferioridade intelectual. E se por um acaso que nunca ocorre, mas que seria bastante curioso provocar um dia, o médico fosse submetido a uma experiência crucial que consistiria em apresentar-lhe um misto de crianças normais e anormais. Ele teria certamente dificuldades e cometeria erros, sobretudo em casos leves. Os métodos para organizar serão tanto mais importantes quando as escolas de aperfeiçoamento para anormais funcionarem. Deveremos desconfiar da atitude dos pais. Sua sinceridade não valerá muita coisa se ela estiver em conflito com seus interesses. Quando os pais quiserem que seus filhos fiquem na escola normal, eles não se calarão sobre sua inteligência. Meu filho entende tudo, dirão eles, e eles se preservarão de dar informações significativas sobre a criança. Se ao contrário eles quiserem que ele seja admitido em um internato de aperfeiçoamento, onde a criança encontrará gratuitamente cama e mesa, eles sustentarão o contrário. Eles serão mesmo capazes de ensiná-lo para que ele simule sua debilidade mental. Nós devemos estar armados contra todas essas possíveis fraudes. Nós somos da opinião de que devemos empregar 3 métodos diferentes para reconhecer os estados inferiores de inteligência. Nós só chegamos lentamente a essa visão sintética depois de muitos anos de pesquisas, e nós temos agora certeza de que cada um desses métodos serve para uma coisa. Esses métodos são: 1. O método médico, que tem como objetivo avaliar os sinais anatômicos, fisiológicos e patológicos da inferioridade intelectual. 2. O método pedagógico, que tem como objetivo julgar a inteligência após a soma dos conhecimentos adquiridos. 3. O método psicológico, que faz observações diretas e medidas sobre o grau de inteligência. De acordo com o que precede, é fácil entender o valor de cada um desses métodos. O método médico é indireto, pois ele conjectura através do físico, o mental. O método pedagógico é o mais direto. O método psicológico é o mais direto de todos, pois ele visa o estado intelectual tal qual ele é no momento presente, por experiências que obrigam o sujeito a fazer um esforço para mostrar do que ele é capaz, como compreensão, julgamento, razão e invenção. Subtítulo 1. Método psicológico. A ideia fundamental desse método é o estabelecimento do que nós chamaremos de escala métrica da inteligência. Esta escala é composta de uma série de provas de dificuldade crescente, partindo, por um lado, do nível intelectual mais baixo que podemos observar e concluindo, por outro, no nível de inteligência média e normal. A cada prova corresponde um nível mental diferente. Cada escala permite falar exatamente de medida de inteligência, pois as qualidades intelectuais não se medem como comprimentos. Elas não são superpostas, mas uma classificação, uma hierarquia entre as diversas inteligências e para as necessidades da prática. Essa classificação equivale a uma medida. Nós poderemos então saber, após ter estudado 2 indivíduos,
se um aluno está sobre o outro e quantos níveis se um se eleva acima da média dos outros indivíduos considerados como normais, ou se ele fica abaixo, conhecendo o funcionamento normal do desenvolvimento intelectual nos normais. Nós poderemos saber em quantos anos tais indivíduos estão atrasados ou adiantados. Enfim, poderemos determinar a que níveis da escala correspondem a idiotia, a imbecilidade e a debilidade. A escala que nós vamos descrever não é uma obra a priori. Ela resulta de longos tateamentos que foram feitos primeiro na escola de Salpêtrière e em seguida nas escolas primárias de Paris, sobre crianças normais e anormais. Essas provas curtas de psicologia carregam, como sabemos, o nome de testes. O uso dos testes é hoje muito difundido. E existem mesmo autores contemporâneos que se especializaram em criar novos testes. Eles os organizam de acordo com as visões teóricas sem se preocupar em testá-los exaustivamente. É um trabalho divertido, como o que consiste em fazer uma viagem de colonização na Argélia, avançando sobre o mapa sem tirar o seu roupão, mas nós só temos uma confiança medíocre na experiência desses viajantes e nós não tomamos nada emprestado deles. Todos os testes que nós propomos foram testados por nós e muitas vezes conservados entre muitos que, após tentativas, foram eliminados. Nós podemos certificar que o que nós apresentamos aqui foram testados. Nós quisemos que todos os testes fossem simples, rápidos, cômodos, precisos, heterogêneos, mantendo o sujeito em contato contínuo com o experimentador e se referindo principalmente sobre a faculdade do julgamento. Os testes devem ser heterogêneos naturalmente, a fim de abranger rapidamente um vasto campo de observação. Outra consideração: nosso objetivo é avaliar um nível de inteligência. Está entendido que nós separamos aqui a inteligência natural da instrução. É somente a inteligência que nós procuramos medir, fazendo abstração tanto quanto possível do nível de instrução do qual goza o sujeito. Este deve mesmo ser considerado como um completo ignorante, que seria suposto não saber nem mesmo ler, nem escrever. Essa necessidade nos leva a sacrificar muitos exercícios, tendo um caráter verbal ou literário ou escolar. Nós os relataremos no exame pedagógico. Acreditamos que nós conseguimos abstrair completamente os conhecimentos adquiridos pelos sujeitos. Nós não lhes damos nada para ler nem escrever, e nós não submetemos a nenhuma prova na qual eles poderiam se sair bem com a erudição. Na verdade, nós nem perceberíamos que eles não sabem ler caso isso ocorra. É, portanto, somente seu nível de inteligência natural que deve ser levado em conta. Mas aqui é preciso entender-se sobre o sentido a dar a essa palavra tão vaga e compreensível, inteligência. Quase todos os fenômenos dos quais a psicologia cuida são fenômenos da inteligência, uma sensação, uma percepção, são manifestações intelectuais tanto quanto um raciocínio.
Devemos então intervir nos exames à medida da sensação, como os psicofísicos. Devemos colocar em testes toda a psicologia? Título: Escala métrica da inteligência. Recomendações gerais. O exame deve ocorrer em um gabinete silencioso, bem isolado. A criança será chamada sozinha, sem outras crianças. É bom que a criança, quando vir pela primeira vez o experimentador, seja tranquilizada pela presença de uma pessoa que ela conhece, parente enfermeiro, diretor da escola. Vamos recomendar a essa testemunha que fique imóvel e muda, não interferir no exame e nem por palavras, nem por gestos. O experimentador deve receber cada criança com uma familiaridade benevolente para dissipar a timidez da idade juvenil. Nós lhe dizemos bom dia. Assim ela entra, aperta a sua mão, lhe fazemos sentar comodamente. Se ela é suficientemente inteligente para compreender algumas palavras, despertamos sua curiosidade, seu amor próprio. Se ela se recusa a responder um teste, passamos a outro, ou oferecemos um bombom. Se sua mudez se acentua, interrompemos a observação e a fazemos voltar outro dia. São pequenos incidentes, frequentes, em todos os exames de um estado mental, pois um exame desse tipo está fundado, em última análise, na boa vontade do sujeito. A série de provas. 1. Olhar. Procura-se saber se existe coordenação entre os movimentos da cabeça e dos olhos que são associados ao ato da visão. Esta coordenação, se existe, atesta que o sujeito não somente vê, mas ainda olha. 2. Apreensão provocada por uma excitação tátil. Procuramos a coordenação entre uma sensação tátil da mão e o movimento de pegar e levar à boca. 3. Apreensão provocada por uma percepção visual. Procuramos se existe uma coordenação entre a visão do objeto e sua apreensão. 4. Conhecimento do alimento. Procuramos se, pela visão, o sujeito faz a distinção entre o que é alimento familiar e o que não se come. 5. Procura do alimento complicada por uma pequena dificuldade mecânica. Essa prova pode ressaltar um rudimento de memória, um esforço de vontade e uma coordenação de movimentos. 6. Execução de ordem simples e imitação de gestos simples. Provas implicando diversas coordenações motoras e associações entre certos 40 movimentos e a inteligência do significado de certos gestos. Nessas provas, o sujeito entra pela primeira vez em relação social com o experimentador. Ele é chamado a entender seu pensamento e sua vontade. É um esboço de interpsicologia. 7. Conhecimento verbal dos objetos. Este é destinado a procurar se existem associações entre as coisas e seus nomes. É a compreensão e a primeira possibilidade de linguagem que estudamos aqui. Este teste continua, então, o precedente. Ele representa o segundo nível das comunicações entre indivíduos. O primeiro nível se faz através da mímica, o segundo por palavras.
8. Conhecimento verbal das imagens. Mesmo exercício que o precedente, com a única diferença que os objetos são substituídos por imagens que, devido à sua redução e deformação pela imagem, os tornam um pouco mais difíceis de reconhecer que o normal. E, além disso, é preciso procurá-las em um quadro. 9. Nomeação dos objetos designados. Esta prova é o inverso da precedente. Ela testa a passagem da coisa para a palavra. Nós executamos a prova através de imagens. 10. Comparação imediata de duas linhas de comprimento diferente. Nós entramos nas experiências de psicologia propriamente ditas e é assaz difícil definir quais são as funções mentais que são solicitadas, pois elas são muitas. É necessário que o sujeito compreenda que se trata de uma comparação, que essa comparação se exerce entre duas linhas que nós lhe mostramos. É necessário que ele compreenda o sentido das palavras. Abre aspas, mostre A maior, fecha aspas. É necessário que ele seja capaz de comparar, ou seja, de aproximar uma percepção e uma imagem e orientar seu espírito no sentido de uma diferença a procurar. Nós temos frequentemente as ilusões sobre a simplicidade dos processos psíquicos porque nós o julgamos com relação a outros processos ainda mais complexos. Na verdade, eis uma prova que vai atestar bem pouca mentalidade nos que conseguirão executá-la. Ela se revela, no entanto, para análise de uma complexidade extremamente grande. 11. Repetição de 3 números. Prova de memória imediata e de atenção voluntária. 12. Comparação de 2 pesos. Prova de atenção, de comparação, de senso muscular. 13. Sugestionabilidade. A sugestionabilidade não é uma medida de inteligência, pois muitas pessoas bem inteligentes são bastante sugestíveis. Elas o são por distração, timidez, medo de fazer mal ou por qualquer ideia preconcebida. A sugestão produz efeitos que, sob alguns pontos de vista, se parecem muito com manifestações naturais da debilidade mental. Na verdade, a sugestão perturba o julgamento, paralisa o senso crítico e nos força a realizar atos insensatos ou despropositados, que são sinais de um débil. 14. Definição verbal de um objeto conhecido. Vocabulário. Algumas noções gerais. Aptidão em apresentar em palavras uma ideia muito simples. Eis um teste que esclarece. 15. Repetição de frases compostas de 15 palavras. Prova de memória imediata. No que diz respeito às memórias verbais, prova de atenção voluntária e quase companhia obrigatória de toda experiência psicológica. Enfim, prova de linguagem. 16. Diferença entre vários objetos conhecidos, representados por lembrança. Exercício sobre a ideação, noção de diferença e um pouco sobre espírito de observação. 17. Exercício de memória sobre imagens, atenção e memória visual. 18. Desenho de memória, atenção, memória visual, um pouco de análise. 19.
repetição imediata de números, memória imediata, atenção imediata. 20. Semelhança entre vários objetos conhecidos representados pela lembrança. Atenção, sentimento consciente de semelhança, espírito de observação. 21. Comparação de comprimentos. Justeza de olhada em comparação rápida. 22. Ordenação de 5 pesos. Trabalho que exige direção contínua de atenção, uma avaliação de pesos e da memória do julgamento. 23. Lacunas de peso. Assim que o aluno organizou os pesos, e somente no caso de ele ter organizado corretamente, pediremos que ele retire 1, enquanto ele fecha os olhos, e que ele adivinhe o que ele tirou, pesando-os. A operação que lhe pedimos é delicada. Cuidaremos para que ele não trapaceie, tomando referenciais visuais das caixas. Se temos qualquer receio com relação a isso, vamos embrulhar as caixas em um papel leve. 24. Exercício sobre rimas. Esse exercício exige um vocabulário abundante, maleabilidade de espírito, espontaneidade e atividade intelectual. 25. Lacunas verbais a preencher. Esse texto, imaginado e proposto pelo professor, eu acho que é Ebbinghaus, vou soletrar, Ebbinghaus, Ebbinghaus, de Berlim, varia de significado de acordo com o seu emprego. Ele consiste essencialmente nisso: suprimimos uma palavra de um texto e pedimos que o sujeito restabeleça essa palavra. A natureza do trabalho intelectual pelo qual preenchemos a lacuna varia de acordo com o caso. Pode ser uma prova de memória, uma prova de estilo, uma prova de julgamento. Na frase Luís IV nasceu em, é através da memória de uma data que preenchemos a lacuna. Na frase o corvo reticências, as penas com seu bico. A ideia da palavra suprimida não é duvidosa, e o trabalho consiste em encontrar a palavra correta. Aproveitamos para dizer: esse exercício de estilo feito criteriosamente seria excelente, na opinião de muitos mestres na frente dos quais nós testamos. Enfim, nas frases da natureza das quais nós escolhemos o preenchimento da lacuna, exige um exame atento e uma avaliação dos fatos enunciados pela frase. É um exercício de julgamento. 26. Síntese de 3 palavras em uma mesma frase. Espontaneidade, habilidade de invenção e combinação, aptidão em construir frases. 27. Resposta a uma pergunta abstrata. Essa prova é uma das mais importantes de todas para o diagnóstico da debilidade mental. Ela é rápida, cômoda e bastante precisa. Ela consiste em colocar diante do sujeito uma situação apresentando uma dificuldade de natureza abstrata. Todo espírito que não é apto à abstração sucumbe aqui. 28. Inversão dos ponteiros de um relógio. Raciocínio, atenção e imaginação visual. 29. Recorte.
atenção voluntária, raciocínio, imaginação visual, nenhuma necessidade de vocabulário. 30. Definição de termos abstratos. Esse teste se parece com aquele que consiste em responder uma pergunta abstrata. Ele difere, sobretudo, na exigência de um conhecimento de vocabulário.